Olá! Chegamos ao nosso segundo vídeo da aula de desenvolvimento e gestão de projetos com foco no terceiro setor. Na aula anterior a gente parou no Canvas, então o Canvas ele faz parte da primeira etapa do desenvolvimento de um projeto, que é de planejamento. Como a gente viu, é extremamente importante que um projeto ele tenha os recursos delimitados. E aí, quando a gente fala de recursos, o dinheiro é um grande recurso, é uma parte muito importante para a gente garantir a execução e o desenvolvimento do projeto, principalmente sendo uma associação que depende de doações e de patrocínio. Então, para que a gente possa conseguir os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento desse projeto, é importante mostrar esse projeto para o patrocinador ou para a pessoa jurídica, a pessoa física, que a gente sinta que possa ter interesse em apoiar a execução desse projeto. E aí, como que a gente faz isso? Na nossa cabeça, a gente está com esse projeto muito bem definido, a gente tem o nosso Canvas, que também está muito claro ali para toda a nossa equipe, está muito alinhado para todo mundo quais vão ser os pontos principais e o que a gente vai querer com aquele projeto. Mas quem está de fora não participou de todo esse desenvolvimento e não tem a menor ideia daquilo que a gente quer apresentar. Então agora a gente faz um projetinho específico para os patrocinadores, que ele é muito mais resumido, ele é muito mais curto. Claro que algumas informações internas que são relevantes para a equipe não são relevantes para os patrocinadores, mas eu vou falar um pouquinho agora de como que é possível criar um projeto muito bem estruturado para que pessoas de fora entendam o que vai ser feito e quais são as entregas necessárias dentro de um planejamento de projeto. Esse projeto ele pode ser feito num Word mesmo, então a gente abre o Word, cria um novo projeto, importante sempre ter o papel timbrado da associação para dar mais credibilidade. Primeiro ponto é o nome do projeto. Então, no nosso caso, do nosso exemplo que a gente viu na primeira aula, seria Encontro de Pacientes, né? Ou um nome mais elaborado, mas algo nesse sentido. No segundo ponto, a gente vai para uma breve descrição do projeto. Então, o que é isso? Então, o encontro de pacientes é um espaço de troca de experiência dos pacientes, um momento em que teremos um médico renomado para poder esclarecer as dúvidas dos pacientes, para poder trazer orientações relevantes sobre a doença. Então, o que é esse projeto que a gente está propondo? Terceiro ponto importante é o local do projeto, onde que ele vai acontecer. Então, pode ser num local físico, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou Brasil, se for uma campanha que tiver uma série de pontos de ativação, ou pode ser uma campanha virtual também, e aí o local é na internet. Data e duração do projeto, que vai ser muito simples de preencher, porque a gente já estabeleceu grande parte desses pontos todos no nosso Canvas. Quem é o público-alvo, então quem são aqueles atores envolvidos que a gente quer impactar com o nosso projeto, e aí eles podem, dependendo do projeto, pode ter um público que vai ser diretamente afetado. Então, no caso, por exemplo, de um encontro de pacientes, o público vão ser os pacientes e os familiares, aquele é o público principal. Mas pode ter um público secundário também, então, na medida que esses pacientes e familiares se empoderarem sobre o assunto, eles podem se tornar influenciadores da causa, ativistas, eles podem levar essa informação para outros pacientes. Então, num segundo momento, outros pacientes também podem ser impactados, por exemplo. Então, é importante definir todo esse público-alvo e qual que é o alcance total desse projeto. E aí, além do público-alvo, o número de pessoas atendidas diretamente. No caso do nosso exemplo, a gente colocou que seriam 50 pacientes. Então, o número de pessoas atendidas diretamente seriam esses 50. Mas pode ser que tenham pessoas atendidas indiretamente. Então, de repente, familiares desses pacientes que de alguma forma também vão se sentir acolhidos, também vão ter um respaldo nesse evento, eles não são o público-alvo específico, mas eles também vão se beneficiar com aquilo. Ou alguns pacientes podem sair desse encontro influenciadores da causa, ativistas da causa, podem compartilhar as informações que eles receberam dentro do hospital que eles fazem tratamento ou nas redes sociais, e aí a gente consegue impactar um público indireto também, que são aqueles outros pacientes que não participaram do nosso evento, mas que de alguma forma vão ser também beneficiados com esse conteúdo. Depois a gente passa para o custo total do projeto, então também está fácil porque já estava ali definidinho no nosso Canvas, a gente só soma para saber quanto que deu ali todos aqueles pontos, todas aquelas entregas, e o quanto desse custo que a gente vai pedir para o patrocinador. Vai ser 100% do valor, então a gente vai ter um patrocinador só nesse evento? Ou vai ter uma cota de patrocínio, então cada patrocinador patrocina uma parte desse evento? Então tudo isso também nesse projeto é importante deixar claro quanto vai custar, quanto que a gente está pedindo especificamente para aquele patrocinador,
se vão ter outros apoiadores, e aí citar se já existem outros que já deram o ok, ou se a gente ainda não tem o ok, mas sabe que vai buscar outros parceiros, dizer que ainda está em busca desses outros parceiros. E as contrapartidas, que também são muito importantes. Então, no caso de um evento, por exemplo, pode ser o logo do apoiador num banner na porta do evento, ou o logo do apoiador no site da associação. Então, aí, claro que tudo isso tem que ser negociado junto com a empresa, o que faz sentido tanto para a empresa quanto para a associação, mas é sempre importante também que tenha algum tipo de contrapartida. O item 12, que também é extremamente importante dentro de um projeto, é a análise do cenário e a justificativa. Isso a gente também já colocou no nosso Canvas. Então, claro que aqui nesse Word ele pode ser mais aprofundado, é importante colocar dados, números, para embasar essa justificativa e essa necessidade desse projeto. Então, por exemplo, 90% dos pacientes de uma pesquisa que foi feita pela associação disseram que não sabem quais são os exames necessários para acompanhamento da evolução da doença. Então, assim, é importante buscar dados que reforcem a importância desse projeto, dessa ideia que a gente está propondo. Definido o cenário e a justificativa, a gente segue para o objetivo. O objetivo já foi definido anteriormente no Canvas, então é só pegar de lá e colocar nesse nosso Word. As atividades que vão ser realizadas, que também já foram definidas anteriormente, o cronograma, os custos de cada uma das atividades. Então, tudo isso a gente já fez o trabalho ali anteriormente e a gente só coloca de uma maneira bem estruturada e bem clara nesse nosso novo projeto. E aí, por último, de que maneira que esse projeto vai ser avaliado? Então, por exemplo, no caso do nosso encontro de pacientes, pode ser distribuída uma pesquisa de satisfação para os participantes para que eles avaliem o encontro. Isso pode ser uma boa maneira de medir o sucesso e de avaliar o nosso projeto. Uma outra forma de avaliar também é o número de participantes, se a gente de fato conseguiu atingir a nossa meta, que era de 50 pacientes. Então, é importante que existam formas claras de mensurar esses indicadores e que eles estejam aqui descritos dentro desse nosso projeto. E aí, finalizamos. Então, com tudo isso, fica muito fácil de alguém que recebe esse Word entender quais são as nossas intenções com esse projeto e qual é o problema que a gente está querendo solucionar. Então, ainda dentro da nossa etapa de planejamento de um projeto, a gente fez o Canvas, a gente criou o projeto para patrocinador e é importante também criar um plano de ação, que é o controle interno das atividades, uma forma da equipe conseguir acompanhar tudo o que está sendo feito. E aí o plano de ação é importante também criar uma tabelinha, como está aqui nesse exemplo, colocar a ação, então, por exemplo, criar agenda para o evento. Qual que seria o objetivo dessa ação? Criar um evento interessante, que tenha um conteúdo relevante para os pacientes. E aí qual que é a estratégia dessa ação? Conversar com alguns pacientes, entender quais são os principais desafios e as dúvidas que eles enfrentam, para conseguir montar uma agenda de temas que sejam relevantes para esse paciente. Quando vai ser o início dessa ação específica, o término dessa ação específica, o investimento necessário para essa ação, que nesse caso não tem custo nenhum, porque a própria equipe pode fazer isso, quem é o responsável e qual que é a meta. Então, a meta, nesse caso, é a agenda pronta. Existem algumas metas que são mensuráveis, que a gente pode avaliar com um número quantitativamente, e tem outras metas que elas são mais abstratas, são mais subjetivas, mas que também é possível da gente controlar e monitorar para ver se elas estão prontas ou não. E aí o plano de ação ele vai ajudar bastante nesse quesito. E aí, terminando isso, a gente termina a nossa primeira etapa de um desenvolvimento de um projeto, que é a etapa de planejamento.